Como manter-se focado? Bem, manter o foco muitas vezes é difícil, vai exigir um gasto de energia extra para não perdermos a concentração no que estamos fazendo e assim conseguirmos ser assertivos e sermos eficazes. Atualmente nas escolas no Brasil foi adotado a proibição do porte de celular, do uso de celulares durante as aulas, intervalos e recreios. Por quê? Desvio de foco, bullying virtual, promover a interação do lado mais humano dos alunos através da afetividade, da interação. Nos locais de trabalho, por exemplo, o uso excessivo dos celulares tem prejudicado os trabalhadores e empregadores. Por quê? Desvio de foco, ocasionando assim muitas demissões. Antes disso, deixa eu falar um pouco com vocês. Sou Marcos Falcão, psicanalista clínico, pós-graduando em psicologia positiva e também bacharel em teologia. Ao final, eu quero te pedir para você curtir, se você curtir, e deixa aí seu comentário sobre o assunto. Afinal, estamos aqui para elaborar, para pensar. Diga o que você acha disso, comente aí embaixo. E se quiser dar mais uma forcinha para o canal, compartilha esse conteúdo, tá bom? Vai ser muito legal. Bem, estes foram apenas 2 exemplos para nos contextualizarmos com o tema. Exemplos da nossa vida cotidiana no que se refere ao desvio de foco. Porém, o contexto, o escopo é muito mais abrangente. Você já parou para pensar ou se perguntar quantas coisas te desviaram do foco? Por exemplo, hoje, quantas coisas desviaram você do foco, dos objetivos, das suas metas pessoais estabelecidos por você mesmo? Quantas coisas não foram conquistadas, oportunidades perdidas, simplesmente por ter desviado o olhar do objetivo final? Para nós pensarmos. O sábio Salomão, ele escreveu: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Vamos elaborar um pouquinho sobre essas 2 linhas, sobre esse pequeno texto, esse pequeno verso do homem mais sábio de sua época? Vamos lá então. A distração é o maior obstáculo a ser vencido por nós. O percurso dos nossos objetivos, das nossas conquistas. Quantas pessoas fazem uma lista de propósitos ao final do ano para o ano seguinte? E quando chega ao final do ano seguinte, ela percebe que nada ou quase nada daquilo que foi escrito, daquilo que foi idealizado, foi realizado. Mas isso não aconteceu por causa de eventos que impossibilitaram as pessoas, por exemplo, de conquistarem esses objetivos. Não foi nenhuma tragédia, não foi nenhuma doença, nada disso. Elas simplesmente se distraíram, perderam as oportunidades e dessas, muitas não irão voltar novamente. E aí, vale a pena enfatizar, a distração é inimiga do propósito. Isso mesmo, guarde isso. A distração é inimiga do propósito. Nada nos afasta mais dos nossos objetivos do que a distração. Neste sentido, vamos ver 3 distrações que podem nos distanciar dos nossos objetivos. A primeira delas, que eu elaborei para compartilhar com você, uma das mais poderosas, é o viver preso ao passado. Viver preso ao passado é viver olhando para trás, é regredir, é parar no tempo, é acorrentar-se com eventos que passaram
e estar preso ou querer voltar a um lugar que não existe mais. Por isso, o sábio escreveu: olhe sempre para frente. Eu quero abrir um parênteses. A única hora ou o único momento em que nós devemos e precisamos olhar para trás é para vermos o quanto nós já caminhamos. Porque às vezes nós temos a impressão que o que está à nossa frente é inatingível, é inalcançável. Nesse momento vale a pena você olhar para trás e ver o quanto você já caminhou e que você não está mais no mesmo lugar, você está se movimentando. Este é o único momento que nós devemos olhar para trás. Fora isso, olhe para frente sempre. O conselho aqui é: não se distraia, mantenha o olhar no objetivo final. Vamos falar então também da perseverança. A perseverança é a força interior que nos impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece difícil. É a capacidade de manter esforço, foco constantes, mesmo diante de obstáculos, mesmo diante de adversidades, falhas ou frustrações. Sendo assim, entendemos que as adversidades, elas podem sim se tornar uma distração. Então, nosso maior desafio é não desanimar e manter constância. Nosso maior desafio diante das adversidades é perseverar. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você, escreveu o sábio. É isso, manter o olhar fixo diante do que está à sua frente evita a distração. Um bom exemplo de adversidade como a distração está naquela história em que, lá no Evangelho de Mateus, em que Jesus e Pedro caminham sobre as águas. Jesus convida Pedro para que venha ao seu encontro e Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, está com seus olhos focados em Jesus e ele começa a viver aquele sobrenatural. Porém, está acontecendo naquele momento uma grande tempestade. Então, de repente, Pedro sente a força do vento, sente a força da adversidade. Tira o olhar do foco, do objetivo final e foca no vento, foca na adversidade. Essa distração de Pedro foi o suficiente para que aquilo que ele estava vivendo cessasse e ele afundasse. E aí, a história você já sabe, ele foi pego pela mão e resgatado pelo mestre. A distração é inimiga do propósito. Nada nos afasta mais dos nossos objetivos do que a distração. Em terceiro e último lugar, na nossa elaboração de hoje, cito a última parte do texto que lemos. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Eu quero citar aqui Hernandes Dias Lopes, um grande sábio do nosso tempo. Ele diz: há caminhos que não devemos percorrer se quisermos permanecer de pé. E aqui eu vou parafrasear o autor e digo: há caminhos que não devemos percorrer se quisermos permanecer focados. Esses caminhos são muitas vezes caminhos atraentes, chamativos, divertidos, adrenalina e dopamina no último, mas são distrações que farão com que você, eu e você, com que pessoas percam o foco. A distração é inimiga do propósito. Nada nos afasta mais do nosso propósito, dos nossos objetivos, do que a distração. Então, uma forma de nos mantermos focados é elaborar: o que está diante de mim é uma distração? Pense nisso. Um grande abraço,
Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o nosso próximo encontro.